Olá, meu nome é Natan Mesquita, eu sou da ABU de Guaratinguetá e hoje eu vou trazer para vocês um tema que diz a respeito da moral e da justiça, tanto presente nas escrituras quanto presente também nas nossas vidas cotidianas. Bem, você já parou para pensar por que nós temos uma consciência que diz que certas coisas são certas e outras coisas são erradas? Por que nós somos seres que são morais? Por que quando olhamos uma notícia, por exemplo, que diz a respeito do estupro, ou de terrorismo, ou a respeito de pedofilia, nós consideramos essas coisas erradas, moralmente erradas e abomináveis? Por que coisas como traição, assassinato, roubo são coisas consideradas moralmente erradas por nós? E coisas como amor ao próximo, bondade, generosidade são coisas boas. O que dá fundamento para isso? Bem, a Bíblia tem uma visão sobre isso. E ela diz que Deus é o padrão de moralidade. Ou seja, através do conhecimento de Deus e dos seus mandamentos, nós podemos discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se nós não tivermos um padrão do que é bom, a moralidade se torna apenas uma convenção humana. E o certo e o errado se torna algo abstrato, subjetivo. Bem, a Bíblia revela que Deus colocou a sua lei no nosso coração, que a sua lei está tatuada no nosso coração, como diz em Romanos 2, 14 a 13, abre aspas. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes o acusam e às vezes o defendem, também mostram isso. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, nessa passagem podemos ver que apesar de muitas culturas e sociedades não terem recebido a lei de Deus, os mandamentos de Deus, ainda assim elas têm inerente a elas, ou seja, faz parte da realidade delas, um senso de moral, ou seja, um senso daquilo que é certo e aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal. E a Bíblia explica que isso se dá porque Deus colocou no coração do ser humano. Por isso que em tantos países, matar é considerado um crime, a traição em um casamento pode ser algo utilizado como penalidade para quem infringiu essa lei. Ou o roubo, por exemplo. Muitas culturas também reconhecem que honrar os pais é uma coisa boa. E mesmo elas não tendo contato direto com os mandamentos, ela ainda tem coisas que estão presentes no mandamento como certas e erradas, mostrando que Deus colocou no coração do homem a sua lei. E a palavra também revela, em Romanos 3:23, que todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos cometeram pecado e estão distantes de Deus. A comunhão com Deus foi quebrada. E por causa do pecado, nós estamos arruinados, porque o pecado gera morte. E Deus, por ser um juiz justo, que sonda os corações, que sabe de todas as coisas, ele precisa punir o pecado. Mas podemos nos perguntar, mas eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí. Mas Jesus diz que é muito mais profundo. Por exemplo, no Sermão do Monte, ele diz que não é apenas não matar, mas todo aquele que se ira contra o seu próximo já matou ele em seu coração. Que não é apenas trair, mas todo aquele que deseja a mulher que não te pertence já traiu em seu coração. Ou seja, o pecado é muito mais profundo. E Deus, por ser justo, ser perfeito, ele tem que punir o pecado. Mas existe uma grande esperança, e essa esperança está em Jesus Cristo, o próprio Deus onipotente, Criador do universo, que se fez homem e tomou sobre si os nossos pecados, as nossas culpas, e morreu por pecadores, por aqueles que não mereciam nada senão a condenação.
E todo aquele que crê nele, crê que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, terá a vida eterna, será salvo e agora desfrutará de uma comunhão muito incrível com Deus, uma comunhão inefável que as palavras não podem explicar. E o próprio Deus, agora com seu poder, vai tirar a pessoa do domínio do pecado, daquele que crê, e conduzirá ela para ser cada vez mais parecida com Jesus, libertando cada vez mais ela do poder do pecado. Quer conhecer um pouquinho mais a respeito desse assunto? Quer discutir um pouquinho a respeito disso? Quinta-feira, às 7 horas da noite, pelo Google Meet, nós vamos estar fazendo um estudo da primeira carta de Coríntios, no capítulo 4. E você está super convidado. Deus te abençoe.